Bem-vindos ao debate. O nosso programa de hoje mergulha bem profundamente nas concepções filosóficas e sociológicas da educação, trazendo foco para nossa sexta semana de análises, especificamente sobre o papel histórico da instituição escolar na sociedade brasileira. Exato. E a questão central que nos reúne aqui hoje é, sem exagero, a mais fundamental para qualquer pessoa que se importe com o nosso futuro. É a grande pergunta, né? A educação formal atua intrinsecamente como um mecanismo reprodutor das desigualdades e da ideologia dominante, ou, por outro lado, ela possui uma capacidade genuína de atuar como mediadora para uma verdadeira transformação social? É o grande dilema. Aquele que tira o sono de quem estuda a sociologia da educação. Com certeza. E, olha, esse nosso debate emerge de uma análise bem rigorosa das fontes sobre a história da educação no Brasil. A gente vai desde o período colonial, passando por todo o elitismo do Império, até chegar nas propostas vanguardistas da Escola Nova no século XX. E vamos olhar para tudo isso usando as lentes de teóricos essenciais da área. Para deixar as nossas posições bem claras logo de início, eu defenderei aqui que a educação possui sim um papel transformador e mediador, capaz de emancipar o indivíduo e democratizar a sociedade. E a minha posição, em contrapartida, é argumentar que a instituição escolar tem funcionado historicamente muito mais como um aparelho ideológico de Estado, focado quase que exclusivamente na reprodução das divisões de classe e na manutenção do status quo. É um embate clássico. É um prazer estar aqui para essa conversa. E veja bem, a minha posição hoje exige que a gente olhe para a história e para a sociologia sem nenhum romantismo. A gente precisa descascar a escola e ver o que ela realmente faz na prática, não apenas o que ela diz fazer nos discursos bonitos. Eu concordo que a gente não pode ser ingênuo. Mas, para iniciar a minha declaração de posição, eu recorro à teoria do professor Cipriano Lucchesi, quando ele fala da tendência transformadora, que se alinha muito com a ação pedagógico-histórico-crítica formulada pelo Dervemal Saviani. A minha perspectiva reconhece tranquilamente que a educação não acontece num vácuo, sabe? Ela é, óbvio, influenciada e pressionada pela sociedade capitalista em que está inserida. Só que eu rejeito a premissa de que ela seja uma máquina mecanicamente reprodutivista. Para mim, a escola é um espaço de mediação. É o local exato onde o conhecimento histórico, aquele que a humanidade levou milênios para acumular, pode ser problematizado, debatido e apropriado pelas classes populares. Não é só transmissão passiva. E a grande evidência histórica que eu trago dessa capacidade emancipatória é o movimento da Escola Nova no Brasil. O famoso Manifesto de 1932. Exato. Inspirado no pragmatismo do filósofo americano John Dewey e liderado aqui no Brasil por gigantes como Anísio Teixeira. Esse movimento culminou no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Esse marco na nossa história prova que a educação pode ser progressista, laica, ativa e fundamentalmente voltada para resolver os problemas reais da comunidade. A Escola Nova propôs a ideia maravilhosa da escola como um laboratório de democracia, aquele espaço onde o aluno deixa de ser um mero receptáculo que só escuta e copia para se tornar o centro da construção do seu próprio conhecimento. É por isso que eu sustento que a educação carrega na sua essência o potencial da libertação. Eu entendo perfeitamente o encanto desse discurso, mas eu chego a essa questão por um caminho bem diferente. Eu me baseio naquilo que o próprio Lucchesi classifica como a tendência reprodutora. Se a gente analisar a educação através das lentes de sociólogos como Louis Althusser, Pierre Bourdieu e o Jean-Claude Passeron, a ilusão cai por terra. Fica evidente que a escola nunca foi um território neutro e muito menos inerentemente emancipador. Pelo contrário, ela funciona primariamente como um aparelho ideológico de Estado. O desenho estrutural dela tem um propósito muito claro, que é perpetuar as relações de exploração do capitalismo e impor a cultura da elite como a única cultura válida e legítima.
o que o Bourdieu chama de violência simbólica, certo? Exatamente isso. O Bourdieu cunhou esse termo brilhante, a violência simbólica, que trocando em miúdos é quando a escola exige que o aluno lá da periferia se comporte, fale e pense com os mesmos códigos culturais da elite. Se ele não fizer isso, ele é punido com notas baixas, com a marginalização, com o fracasso escolar. A escola marginaliza essas classes desfavorecidas exigindo um capital cultural que elas não têm como trazer de casa e que a própria escola se recusa a fornecer de maneira igualitária. E a história da educação no Brasil, que a gente está analisando nesta semana, é a prova empírica irrefutável dessa minha tese. Mas como você enxerga essa linha do tempo de forma tão determinista? Porque ela é escancarada. Pensa comigo. Começamos em 1549 com o monopólio catequizador dos jesuítas. A ratio studiorum deles não era uma troca de saberes, era a imposição de uma visão de mundo europeia, uma violência simbólica imensa sobre os povos originários, apagando as culturas deles. Aí avançamos para o Império, no século XIX, e importamos o famigerado método Lancaster, o chamado ensino mútuo. Que era a solução mais barata que o Estado encontrou para fingir que estava educando a massa. Exato. E é aqui que a gente precisa parar e visualizar a coisa. Imagina você ser uma criança no Brasil Império. O método Lancaster não era uma salinha acolhedora com um professor te ensinando a pensar. Era um galpão enorme, escuro, com 300, 400 alunos de idades misturadas. Não tinha professor para todo mundo. Eram os alunos mais velhos, os monitores, que repassavam conteúdo de forma mecânica para os mais novos e como eles mantinham a ordem, com base no castigo, na palmatória, na humilhação pública. Se a gente trouxer o Michel Foucault e a análise dele das sociedades disciplinares para essa conversa, o Lancaster revela a verdadeira face. Era uma tecnologia de controle panóptico puro. A lógica da prisão e do quartel aplicada à escola. Perfeito. A arquitetura, as fileiras, a vigilância constante. O Foucault nos mostra que essas instituições serviam para adestrar os corpos e as mentes. O foco era memorização, repetição e obediência cega. Isso não é educação para autonomia intelectual, é adestramento militar disfarçado de instrução. Era uma máquina desenhada para produzir súditos dóceis para o imperador. Enquanto isso, a verdadeira instrução, aquela clássica, humanista, que ensinava a governar e a filosofar, ficava restrita aos colégios privados e liceus, para uma elite ínfima. E não vamos esquecer, a lei de 1827 limitava severamente a matemática para as meninas, focando em prendas domésticas, e as populações negras escravizadas eram estruturalmente proibidas de frequentar as aulas. Essa exclusão não era um acidente de percurso. Era o sistema operando com perfeição absoluta para manter os privilégios da aristocracia patriarcal. Eu vejo a força da sua argumentação e as imagens que você evoca desse galpão lancasteriano são realmente assustadoras. Eu não nego de forma alguma esse passado excludente brutal da nossa educação. A violência contra os povos indígenas e o caráter quase carcerário do método Lancaster são fatos históricos inquestionáveis. Mas é aí que a gente diverge na interpretação. Eu argumento que tudo isso reflete o projeto de Estado daquelas épocas específicas, e não a essência ou o limite da educação em si. Mas se o Estado controla a escola, como separar as duas coisas? Porque a história não é estática, ela não é um bloco de concreto inerte. Ela é feita de contradições, de tensões sociais e, fundamentalmente, de rupturas. E nós tivemos rupturas históricas essenciais que provam a capacidade da educação de superar o sistema que a criou. Pega a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, lá nas reformas de 1759. Sim, teve uma desestruturação brutal do ensino no início, mas foi a primeira semente da laicização do ensino no Brasil. Foi uma tentativa de trazer a racionalidade científica do iluminismo para o debate público, rompendo com mais de 200 anos de dogmatismo religioso absoluto. E dando um salto para um momento mais crucial, a gente precisa olhar para a década de 1930. A década da Escola Nova e do governo Vargas.
Isso. Aquele momento histórico estabeleceu um paradigma completamente novo que acabou cristalizado na Constituição de 1934. Foi a primeira vez na nossa história que uma Constituição declarou com todas as letras que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. O Estado brasileiro, pressionado pelos educadores, assumiu a responsabilidade legal pela instrução pública. Deixar de ver isso como um avanço me parece um erro analítico. Isso não é reprodução do Lancaster, isso é uma conquista institucional gigantesca. O Anísio Teixeira e os pioneiros não estavam brincando. Eles mudaram o paradigma de que o aluno era um receptáculo passivo. A introdução da pedagogia progressivista significou trazer a experiência de vida da criança para a sala de aula. O aprender fazendo do Dewey. Isso é a escola servindo como laboratório de cidadania, dando as ferramentas para que o indivíduo participe da democracia. Adi, você fala das conquistas da década de 30 como um verdadeiro triunfo democrático desinteressado. E eu entendo porque a literatura pedagógica muitas vezes trata o Anísio Teixeira e o Manifesto de 32 quase como figuras santificadas. Mas a gente precisa olhar para o que estava acontecendo na base material e econômica do Brasil naquela exata década. A escola nova não surgiu no vácuo das boas intenções. O Brasil estava passando por uma transformação brutal. A gente estava deixando de ser uma economia puramente agrária, baseada na exportação de café, e entrando de cabeça na industrialização urbana, na segunda revolução industrial. Você está sugerindo que a escola nova foi apenas uma encomenda do setor industrial? Eu estou sugerindo que a gente use o sociólogo Max Weber para entender isso. O Weber fala sobre a superracionalização e a burocratização do mundo moderno. E se a gente integrar a isso a visão incisiva do Istvan Meszaros sobre a educação na sociedade capitalista, a narrativa do laboratório de democracia muda de figura. O capital industrial precisava de uma nova força de trabalho. Eles não precisavam mais apenas de braços fortes para cortar cana ou colher café. Eles precisavam de trabalhadores urbanos que tivessem capacidades cognitivas adaptáveis, que soubessem ler manuais, operar maquinário complexo e resolver problemas rápidos na linha de montagem da fábrica. Mas o ensino ativo não é apenas treinar operários? Mas foi apropriado dessa forma. A aprendizagem ativa, a flexibilização do currículo, os laboratórios práticos, tudo isso serviu magnificamente para treinar essa nova mão de obra técnica. As reformas que os pioneiros chamavam de modernizantes serviram, no fundo, para adaptar os indivíduos às novas necessidades do mercado de trabalho. E o pior, mantendo uma segregação muito mais sofisticada. Porque enquanto ofereciam esse ensino prático, pragmático, voltado para a vida real das classes trabalhadoras, adivinha o que a elite continuava estudando? O currículo clássico, humanista. Exatamente. A elite continuou nos colégios fechados, estudando latim, literatura, filosofia europeia, preparando-se para as universidades, para a medicina, para o direito, para os cargos de poder. Ou seja, a escola nova pode ter abolido a palmatória do Lancaster, mas ela criou uma trilha dupla. Uma educação instrumental para o trabalhador e uma educação de liderança para a elite. O capital cultural continuou concentrado. Olha, essa é uma provocação excelente. E eu concordo que houve uma captura de parte do movimento pelas forças do mercado, o que o Meszaros aponta muito bem, mas reduzir toda a complexidade da escola nova a um mero instrumento de treinamento para o chão de fábrica é esvaziar a profundidade pedagógica que existia ali. Quando Dewey fala sobre investigação, sobre o método científico na sala de aula, ele não está pensando em criar uma peça de engrenagem dócil. O pensamento crítico, por definição, questiona a própria estrutura da fábrica. E quando os pioneiros de 32 exigiram uma escola pública única, laica e gratuita, a ênfase na palavra única era justamente para tentar combater essa dualidade que você descreveu. Eles queriam que o filho do operário e o filho do industrial sentassem no mesmo banco escolar. Mas a escola pública nunca se tornou de fato única na experiência das classes no Brasil, não é? O abismo entre a escola da periferia e a escola dos centros ricos sempre existiu. Sim, a execução foi falha e boicotada pelas elites, sem dúvida. Mas o princípio emancipatório foi plantado.
E isso me leva a discordar de uma visão excessivamente fatalista sobre a democratização do ensino. A expansão da escola pública que começou ali e culminou na Constituição de 1988 não foi uma mera ilusão. Mas é aí que entra a grande crítica do Bourdieu sobre a ilusão da igualdade de oportunidades. A gente precisa falar sobre isso. Quando você diz que a Constituição de 88 garantiu o acesso, eu sou a primeira a concordar. A democratização do acesso aconteceu. O problema é que o acesso ao prédio da escola não significa o acesso ao saber ou ao poder. Como assim? Você acha que colocar milhões de crianças na escola não muda o jogo? Muda a estatística, mas mantém a exclusão operando por dentro. Imagina a cena. Uma criança de uma família muito pobre, cujos pais mal tiveram acesso à alfabetização, entrando numa escola pública hoje. O currículo, a linguagem valorizada pela professora, as referências literárias, os comportamentos premiados na sala de aula, tudo isso é historicamente o hábitos da classe média ou alta. O que o Bourdieu nos mostra é que a escola pressupõe que o aluno já chega lá com uma bagagem cultural específica, que é a bagagem da elite. Quando a criança não tem essa bagagem, ela não entende a linguagem da escola, e a escola não entende a linguagem dela. A criança sofre uma violência simbólica imediata. Ela se sente inadequada, tira notas baixas e muitas vezes internaliza a ideia de que estudar não é para ela, de que ela não é inteligente. Ela é levada a se culpar por um déficit que é estrutural. Exato. A sociologia chama isso de ideologia do dom ou mito da meritocracia escolar. A escola trata todos como formalmente iguais perante o quadro negro, mas ignora as imensas desigualdades de origem. Ao fazer isso, ela transforma privilégio social em mérito acadêmico. E qual é a prova final do sucesso desse caráter reprodutivista? É o Brasil contemporâneo. Nós temos a coexistência brutal de escolas públicas muitas vezes precarizadas, lutando contra a falta de estrutura, destinadas à massa dos trabalhadores, convivendo na mesma cidade com escolas privadas de elite que funcionam como verdadeiras bolhas de manutenção de privilégios hereditários. O sistema funciona perfeitamente bem no seu propósito histórico de segregar. Sabe, escutar essa análise do Bourdieu sempre dá um soco no estômago porque ela descreve com uma precisão matemática a dor de muitos alunos nas nossas escolas. Mas eu não estou convencido de que a gente deva parar nessa linha de raciocínio, porque a aceitação total desse pessimismo reprodutivista é, no fim das contas, imobilizadora. Se a escola é apenas uma prisão ideológica intransponível, uma máquina perfeitamente calibrada para esmagar os pobres, qual é o sentido de um professor levantar da cama de manhã? Qual é o sentido da praxis pedagógica? Felizmente, não precisamos ficar presos nesse beco sem saída. E qual seria a saída estrutural, sem cair em idealismos? A saída vem da própria teoria crítica, de pensadores como Karl Marx e, posteriormente, e de forma mais focada na cultura, Antônio Gramsci. O Gramsci nos ensina que a hegemonia da classe dominante nunca é absoluta. Ela não é um muro de concreto sem fissuras. O aparelho de Estado tem brechas. A própria escola pública, mesmo mergulhada nessas contradições do capitalismo e enfrentando disparidades brutais, ainda é o principal espaço onde as classes populares podem se apropriar do conhecimento histórico e científico. Mas apropriar-se da cultura burguesa não seria apenas assimilar a ideologia deles? Não se for feito de forma crítica. É aqui que o Dermeval Saviani é brilhante com a sua pedagogia crítico-social dos conteúdos. O Saviani argumenta que não se trata de rejeitar a escola ou o conteúdo clássico chamando tudo de burguês. Pelo contrário, trata-se de dominar os instrumentos que a elite utiliza para manter a sua dominação. O domínio da norma culta da língua portuguesa, a compreensão profunda da ciência, da filosofia, das ferramentas matemáticas, essas são as armas para a emancipação. O professor que tem consciência de classe atua exatamente nessas brechas do sistema. Ele não é um mero repassador de cartilhas do governo. Ele atua como um mediador crítico. Ele pega o conteúdo e ajuda o aluno a usá-lo para ler criticamente a sua realidade e a sua condição de explorado. Reconhecer a agência e a boa vontade de indivíduos não significa ignorar o peso da estrutura.
A minha crítica, quando eu trago o Althusser ou Mésaros, não visa de forma alguma imobilizar o professor. O objetivo é armar esse professor com a lucidez necessária. Porque, veja bem, se o educador entra em sala de aula com uma visão puramente redentora, achando que a educação por si só, num ato mágico de amor ao conhecimento, vai salvar a sociedade de suas mazelas, ele vai ser rapidamente esmagado pela realidade material. Esmagado pelas turmas superlotadas, falta de verba. Esmagado pela burocracia absurda, pela falta de recursos, pela fome dos alunos que não conseguem se concentrar e pela cobrança de índices de aprovação governamentais que esvaziam o sentido do ensino. A análise do Mésaros nos alerta para isso. A alienação na educação sob a lógica do capital é endêmica. Para haver uma verdadeira e profunda transformação educacional, a base material e econômica da sociedade, as relações de produção, precisam mudar. A escola, no final das contas, atua muito mais como um espelho das relações de poder fora dela do que como uma alavanca que move o mundo sozinha. É louvável buscar brechas. Eu reconheço e celebro que indivíduos pontuais consigam a mobilidade social e a emancipação crítica através da escola. Mas, sociologicamente falando, a exceção apenas confirma a regra. O fato de poucos conseguirem furar o bloqueio legitima o fracasso da imensa maioria, vendendo a ideia de que quem se esforça consegue. E a gente sabe que não é verdade. A sua advertência sobre a necessidade dessa lucidez estrutural é muito bem-vinda e eu concordo que cobrar da escola a resolução de todas as mazelas do capitalismo é uma covardia com os professores. E já chegando à reta final do nosso debate de hoje, eu gostaria de resumir a minha perspectiva tentando abraçar essa nossa troca de ideias. E eu aceito sem ressalvas que existem barreiras estruturais imensas na nossa história. O autoritarismo do império, a exclusão racial, a burocracia contemporânea e a herança pesada de uma sociedade que foi, afinal, fundada na escravidão e na desigualdade. No entanto, mesmo com todo esse peso, abandonar a visão da educação formal como uma força mediadora e transformadora seria negar o imenso progresso histórico que a gente teve. O progresso conquistado com muita luta. Exato, conquistado com um suor de movimentos como os pioneiros da Escola Nova e tantos outros educadores e legisladores que garantiram a universalização do ensino básico no Brasil. Milhões de pessoas que estavam à margem do mundo letrado foram trazidas para o ambiente da escrita, da leitura e do debate público nas últimas décadas. A educação tem o poder intrínseco de emancipar o sujeito. Ao equipar o aluno intelectualmente, seja através do domínio da linguagem ou da ciência, a escola dá a ele as chaves para desvendar as contradições do seu próprio tempo. E com essas chaves, ele pode atuar de forma estratégica na construção de uma sociedade mais justa. Apesar de todas as correntes que aprendem, a escola continua sendo o nosso laboratório de cidadania mais vibrante e potente. É uma visão de resistência, sem dúvida. Da minha parte, o resumo da minha posição é que uma análise sociológica e filosófica rigorosa, que se preze e que seja fundamentada na materialidade da história, nos exige enxergar a escola exatamente como ela foi desenhada para ser, sem idealismos ingênuos. A instituição escolar moderna, como Foucault e Bourdieu nos mostram tão bem, foi forjada para atender às necessidades da sociedade capitalista. Ela atua de maneira contínua, dia após dia, na reprodução das hierarquias de poder e na distribuição desigual dos capitais culturais. E o mais perverso disso tudo é o mito da meritocracia escolar, que serve frequentemente para culpar as próprias vítimas da desigualdade estrutural pelo seu fracasso no sistema. Transformando um problema político num problema de esforço pessoal. Perfeitamente. Ao reconhecer o papel reprodutor da educação, nós não estamos desistindo de lutar. Muito pelo contrário, estamos diagnosticando a verdadeira raiz da doença social. Estamos entendendo que a escola isolada não resolve o problema da desigualdade de classes. A transformação real exige que a gente olhe para fora dos muros da escola também. Sabe, apesar das nossas claras divergências sobre qual é a força motriz principal, a capacidade de agência e emancipação de um lado e as forças estruturais e reprodutivistas do Estado do outro, eu creio que nós alcançamos um ponto de convergência inegável hoje. A ideia de que a educação nunca é e nunca será um território neutro.
Ela está orgânica e intrinsecamente ligada às estruturas políticas, à economia e à visão antropológica da sociedade em que se insere. É simplesmente impossível fechar a porta da sala de aula e fingir que os problemas sociais, seja a pobreza, o racismo estrutural ou a pressão esmagadora do mercado de trabalho, ficaram do lado de fora. A gente concorda plenamente nisso. A neutralidade educacional é uma ficção total. Seja ela operando de fato como um aparelho ideológico implacável ou sendo subvertida como um instrumento de emancipação por professores conscientes, a sala de aula é e continuará sendo um campo de batalha político e cultural contínuo. É o reflexo mais vivo do nosso país. Sem dúvida alguma. E com essa excelente reflexão, nós sugerimos que há muito, mas muito mais a ser explorado nas fontes da nossa sexta semana e em toda essa vasta bibliografia maravilhosa da sociologia e da filosofia da educação. Nós convidamos você, que nos escutou até agora, a parar um pouco e refletir sobre a sua própria vivência. Para pensar no seu percurso educacional, a escola moderna, no seu dia a dia prático, atuou mais como um espelho fiel das nossas desigualdades históricas, ou ela serviu como uma alavanca real para sua emancipação? É uma pergunta provocativa e cada um deve responder observando a sua própria realidade, os seus privilégios ou as suas barreiras ao longo do caminho. Foi um privilégio absoluto debater esses conceitos tão fundamentais com você hoje. O prazer foi todo meu. Que essa conversa seja um ponto de partida para muitas outras reflexões. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.